Você tem dificuldade para cultivar as suculentas e não consegue ter suculentas coloridas, compactas e bonitas aí no seu cultivo? Seus problemas acabaram, porque no vídeo de hoje eu vou te contar 12 segredos sobre o cultivo das suculentas. Então, se você já gostou do tema, me acompanha nesse vídeo e aprenda como ter suculentas lindas aí no seu cultivo. Eu sou a Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a primeira dica que eu quero passar nesse vídeo é aprenda sobre o cultivo e as necessidades de cada suculenta. Essa é uma das dicas mais importantes desse vídeo, porque se você não souber do que a suculenta precisa, como você vai cultivar ela bem? Então, sempre que você comprar uma suculenta, tente descobrir o máximo de informações possíveis sobre ela. Se ela vier sem identificação, tente descobrir o nome dela, qual é o ambiente ideal para cultivar ela, o substrato, se ela gosta de mais rega ou menos rega. Essas informações são muito importantes, assim você vai adequar o seu cultivo à necessidade dessa suculenta. Por exemplo, essa daqui é a Echeveria Black Prince. Ela é uma suculenta que gosta de bastante sol e ela precisa pegar aí no mínimo 4 horas de sol por dia, como todas essas suculentas que estão aqui. A única exceção desse cantinho é a Graptopetulum McDougall. Ela já não gosta de tanto sol assim, por isso eu coloquei ela ali no cantinho, escondidinha debaixo do cacto cianinha. Aí o cacto acaba filtrando o sol dela. Você precisa aprender também sobre o clima da sua região. Existem regiões no Brasil onde o sol é muito forte e acaba queimando as suculentas mesmo que elas gostem de muito sol e possam ser cultivadas no sol pleno. Já em outras regiões, as suculentas aguentam pegar sol o dia todo. Então, saber sobre o clima, a temperatura aí da sua região é muito importante. A segunda dica que eu quero passar nesse vídeo, que vai te ajudar muito na hora de cultivar as suas suculentas, é padronize o seu cultivo. Escolha um substrato que se adeque melhor ao seu cultivo e passe a usar somente ele, porque assim você vai conhecer esse substrato, vai saber qual que é o momento certo de regar ele e vai poder escolher os dias que você vai regar as suas suculentas. Agora, se você planta elas em vários tipos de substratos diferentes, você vai precisar olhar se cada vasinho já secou antes de você regar. Escolha também um único dia na semana para você fazer a adubação das suas suculentas e também um único dia para você aplicar o inseticida ou então o fungicida. Padronizando o seu cultivo, você vai facilitar muito os cuidados do dia a dia com as suculentas. A terceira dica para ter sucesso no cultivo das suculentas é observação. Sempre tira aí um tempinho do seu dia para olhar as suas suculentas, ver como elas estão. Observe se está aparecendo alguma praga no seu cultivo, como o pulgão, por exemplo, se tem alguma suculenta apodrecendo. Essa observação diária vai te ajudar muito a ter sucesso no cultivo das suculentas, porque se tiver tendo algum problema com alguma planta sua, e você perceber bem no início, vai ser muito mais fácil você tratar e resolver esse problema. Agora, se deixar passar muitos dias, pode ser que esse problema espalhe e você perca a sua suculenta. Então, observação é muito importante. O quarto segredo para ter sucesso no cultivo das suculentas é sempre que você comprar uma suculenta nova, replante ela. Não deixe ela no substrato que vem do produtor, porque o produtor coloca um substrato na suculenta para ficar úmido por muitos dias, porque eles fazem regas controladas na estufa e quando eles vão transportar essas suculentas, eles precisam manter a umidade delas. Agora, no cultivo da gente, a gente faz regas muito mais frequentes. Então, o substrato que vem do produtor não é um bom substrato para a gente cultivar suculentas no nosso dia a dia. E também vai ser diferente do substrato padrão que a gente costuma usar. Por isso que é sempre bom a gente fazer o replante das suculentas assim que a gente compra. E se tiver tendo algum problema com essa suculenta, a gente vai descobrir assim que a gente replantar.
Estão gostando das dicas que eu estou passando nesse vídeo? Já deixa o like, que seu like é muito importante para mim. E bora para a quinta dica, que é plante a suculenta em um vaso adequado para o tamanho dela e também adequado para o cultivo das suculentas. Por exemplo, essa suculenta aqui é uma mudinha bem pequenininha da Letícia. Imagina se eu pegasse essa mudinha e plantasse em um vaso grande. Imagina o quanto o substrato ia demorar para secar. Então, eu peguei a mudinha e plantei aqui no vaso pote 6, que é um vaso o suficiente para ela. Ela não precisa de um vaso maior no tamanho que ela tá. Aí, assim que ela for crescendo, eu vou plantando ela em vasos maiores. Já essa Echeveria Black Prince foi uma mudinha que eu fiz a partir da folha e de acordo com o crescimento dela, eu tô mudando ela de vaso. Ela está plantada aqui nesse vaso estilo bonsai, que é um vaso excelente para cultivar suculentas, porque ele não é um vaso muito alto, então não vai gastar muito substrato e comporta bem as raízes dela. É um vasinho que vai secar mais rápido e não corre o risco da minha suculenta apodrecer por excesso de umidade. Quanto maior for o vaso, mais substrato vai caber nele e mais ele vai demorar para secar. E substrato muito molhado vai causar apodrecimento na sua suculenta, por isso o tamanho do vaso é tão importante. Você pode usar aí o vaso da sua preferência, pode ser vaso de barro, as latinhas, o vaso de plástico. O importante é ser um vaso bem furado e adequado para o tamanho da sua suculenta. A sexta dica é: escolha um bom substrato. Suculenta gosta de substrato bem drenado e aerado. Substrato bem drenado é aquele substrato que não vai segurar muita água, aquele substrato que quando você rega, a água passa por ele e vai embora. E o aerado é aquele substrato fofinho, aquele substrato que não fica compactado. Eu plantei todas essas suculentas aqui com o substrato da Terral Cactos e Suculentas Pro. Eu gostei bastante desse substrato, eu achei que as suculentas enraizaram super rápido nele e ele é um substrato bem fofinho, bem soltinho. Tem nele aqui a palha de arroz carbonizada, a perlita expandida, o humus de minhoca, então são componentes que ajudam aí o substrato a não ficar compactado. Tem também bastante carvão triturado nele. O carvão é excelente aí para plantar as suculentas. Então sempre misture carvão aí no seu substrato. Já tem vídeo aqui no canal de quando eu replantei essas suculentas. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Lá eu mostro direitinho o substrato e como replantar uma suculenta. E depois vocês vão lá conferir esse vídeo que ele tá cheio de informações importantes. A sétima dica que eu quero passar nesse vídeo é: acerte a rega da sua suculenta. Rega de suculenta é uma questão muito particular, vai depender de cada cultivo. Então você vai ter que observar a sua planta, observar o substrato que você usa, o clima da sua região e adequar essa rega ao seu cultivo. Não tem uma receitinha de rega. A única coisa que eu posso falar aqui sobre rega é que antes de você regar, certifique que o vasinho da sua suculenta está seco. Para saber se o vasinho está seco, é só você colocar o dedo no substrato ou então um palito de churrasco. Eu prefiro usar o palito de churrasco. Aí é só pegar ele e enterrar aqui no substrato até o fundo do vasinho. O bom do palito de churrasco é que ele vai até no fundo do vasinho. Já com o dedo a gente não consegue fazer isso. Aí depois você tira esse palito e vê. Se ele sair limpo, igual o meu saiu aqui, é sinal que já está na hora de fazer a rega dessa suculenta. Agora, se ele sair meio molhado, com um pouquinho de substrato, significa que ainda tem umidade no vasinho. Então, não precisa fazer a rega da suculenta. A oitava dica, ou o oitavo segredo que eu quero passar nesse vídeo para você ter sucesso no cultivo das suculentas é: previna e trate pragas e doenças.
É comum no nosso cultivo a gente se deparar com alguma praga ou alguma doença nas nossas suculentas. Geralmente elas são muito suscetíveis ao ataque de pulgões e cochonilhas e também suscetíveis a fungos. O melhor remédio é sempre a prevenção. Então, se você puder prevenir o aparecimento dessas pragas nas suas suculentas, é sempre melhor. E você faz isso com dicas simples. Não deixe o substrato da sua suculenta encharcado por tempo demais. Isso pode ajudar a proliferar alguns fungos aí na sua suculenta. Isso também vai favorecer o aparecimento das cochonilhas. Então, cultive as suas suculentas em um local bem ventilado e mantenha o substrato mais seco. Você pode prevenir o aparecimento dessas pragas na sua suculenta usando, por exemplo, a receitinha da água oxigenada volume 10. Lembrando que tem que ser aquela água oxigenada volume 10 transparente, aquela que a gente usa para higienização de machucados. Não pode ser aquela usada em mistura de tintura para cabelo. Tem que ser o peróxido de hidrogênio a 3%. Então, você vai fazer a seguinte receita. Em um borrifador de 1 litro d'água, você vai colocar 4 colheres de sopa de água oxigenada volume 10. Vai misturar bem e vai fazer a aplicação nas suas suculentas. Lembrando que essa aplicação tem que ser feita no período da tarde, depois que o sol já tiver se posto. Repita essa aplicação uma vez por semana. Isso vai ajudar a prevenir o aparecimento de cochonilhas, pulgões e fungos nas suas suculentas, além de estimular o enraizamento delas. Você também pode utilizar um inseticida uma vez ao mês aí na sua suculenta. Existem vários inseticidas destinados à jardinagem no mercado. Escolha um e faça o uso aí nas suas plantas. O nono segredo para ter sucesso aí no cultivo das suculentas é cultivar as suas suculentas na luminosidade adequada. A maioria das suculentas são plantas de sol pleno e vão precisar pegar aí em média 4 horas de sol por dia para se manterem compactas, coloridas e bonitas. Em algumas regiões do Brasil, você vai poder cultivar elas a sol pleno, pegando aí as 4 horas de sol necessárias para elas. Em outras regiões onde o clima é muito quente, é recomendável que você use aí um sombrite para filtrar um pouquinho o calor do sol. Mas é muito importante que elas peguem sol, elas são plantas que precisam do sol para se manterem bonitas e saudáveis. Aprenda também qual a quantidade de sol necessária para cada suculenta que você tem aí no seu cultivo. E sempre que você for colocar uma suculenta para tomar uma quantidade maior de sol, adapte essa suculenta antes, porque se eu pegar essa suculenta que está aqui desse lado da varanda, onde ela vai pegar aí o sol da manhã e colocar aqui do outro lado da varanda, onde as suculentas pegam sol praticamente o dia todo, elas vão queimar. Eu já fiz isso e as minhas suculentas queimaram. Tem até vídeo aí no canal onde eu mostro algumas plantas que queimaram com o sol. Então, é muito importante adaptar a planta antes de expor ela a um sol muito forte, muito intenso. Já que você chegou nesse momento do vídeo, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, que toda segunda-feira às 18 horas tem um vídeo novo falando sobre as suculentas por aqui. Então não perca tempo, já se inscreva! A 10ª dica que eu quero passar nesse vídeo para você ter sucesso no cultivo da sua suculenta é fazer uma boa adubação. Você pode usar aí o adubo da sua preferência. O importante é manter a sua suculenta bem nutrida. As suculentas geralmente gostam muito de adubos como a farinha de osso com torta de mamona. Você pode usar adubo orgânico como o bocashi, o humus de minhoca, ou então você pode usar também um adubo químico. Eu recomendo usar adubos do tipo osmocote, que é aquele adubo de liberação lenta
que vai durar 3 ou 5 meses aí no vasinho da sua suculenta, vai depender da marca que você escolher, e é um tipo de adubo excelente, porque além do longo tempo de duração, ele ainda tem uma capinha de proteção que não vai deixar o adubo entrar em contato direto com as raízes da sua suculenta. Então escolha aí um adubo de boa qualidade e faça adubações frequentes na sua suculenta, lembrando sempre de seguir as orientações do fabricante. A 11ª dica que eu quero passar nesse vídeo é faça podas na sua suculenta. A poda é uma excelente forma de fazer mudas das suas suculentas, é uma forma bem mais rápida de fazer essas mudas e ainda vai ajudar a sua suculenta a renovar o enraizamento. Eu sempre faço podas aqui na minha suculenta, inclusive tem essa aqui que eu podei recentemente. Essa é uma Echeveria imbricata, ela estava com um caule meio estranho, então eu resolvi podar. Eu podei também todas essas suculentas aqui, tem até um vídeo aí de quando eu fiz essa poda. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, depois você vai lá assistir. E elas enraizaram super rápido. Estão até bonitinhas. Então, se você quer ter uma suculenta com um formato bonito, mais compacta e mais saudável, invista aí nas podas das suas suculentas. E depois que a gente faz poda, os caules brotam várias mudinhas. Olha o tanto de mudinhas que tem aqui nesses caules. Aqui está o caule da Echeveria Perle, tá com 2 mudinhas bem bonitinhas. O caule da Echeveria Beatrice. E tem também aqui esse caule da Graptoveria Fantôme, que tá cheio de mudinhas. Esse foi o que mais brotou mudinhas, olha o tanto. E são muito bonitinhas as mudinhas quando estão nascendo no caule, né? Por isso que eu falo que a poda é uma das melhores formas de fazer mudas das suas suculentas, porque brotam várias mudinhas em cada caule e é bem mais rápido para fazer mudas do que pelas folhinhas. E a última dica que eu quero passar nesse vídeo é sempre que for necessário, replante a sua suculenta. Essa daqui é uma Echeveria Black Prince. Eu fiz muda dela a partir das folhas e como a folha cresceu, eu replantei aqui nesse vasinho. E olha como ela tá bonitinha. Eu replantei recentemente várias das minhas suculentas, replantei essa Graptoveria Deb. Olha aqui o miolo dela como tá bem mais bonito depois que eu fiz o replante dela. As folhinhas novas saíram sem nenhum machucadinho. Isso é sinal que ela gostou desse replante. Então, sempre que a sua suculenta tiver necessitada aí de um replante, faça esse replante. É sempre bom a gente renovar o substrato das nossas suculentas. Tem vídeo aqui no canal de replante, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards e também na descrição. Então essas foram as 12 dicas ou 12 segredos para você ter sucesso aí no cultivo das suas suculentas. Me conta aí nos comentários o que você achou desses segredos, dessas dicas, e se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários também. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Gratidão a você que assistiu até aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau!